Se você está começando na área de manutenção de aparelhos celulares ou então está querendo elevar o nível de sua bancada, hoje eu trago para você 5 ferramentas que são indispensáveis na bancada de todo e qualquer técnico, e eu vou demonstrar o uso de cada ferramenta na prática. Então, se você não quer perder seu tempo nem seu dinheiro comprando ferramentas desnecessárias, vamos para o vídeo. Fala, meus amigos e amigas de bancada, como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Estamos aqui para falar das 5 ferramentas indispensáveis na manutenção de aparelhos celular. São ferramentas que você tem que ter em sua bancada antes de iniciar na manutenção de aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares. Essa ferramenta vai possibilitar você consertar os aparelhos que estão chegando até você, que estão chegando até sua bancada. A falta de um desses equipamentos vai dificultar a sua vida na bancada, se não impossibilitar que você conserte o aparelho do seu cliente que chegou até você. São ferramentas que dá para você sair desde o básico até o intermediário avançado. Alguma dessas ferramentas que vai estar nessa lista vai dar para você chegar até o avançado, mas tem outras que vai dar para você ficar somente ali no básico, intermediário. Não vai dar para você chegar até o avançado, mas são ferramentas que, sem dúvida alguma, vai ser de muita serventia em sua bancada. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira ferramenta dessa lista. Mas antes de eu apresentar essa primeira ferramenta, eu gostaria de te pedir uma coisa: se inscreva no canal, deixe o seu like, comente qual é a dúvida que você está tendo, qual é a ferramenta que você está pensando em comprar e pensando se vale a pena. Eu vou lhe responder para lhe dar uma ajuda nesse início de jornada, que é a área da manutenção de aparelhos celulares. Então, desde já eu agradeço e vamos para a primeira ferramenta da nossa lista. A primeira ferramenta da nossa lista é a estação de retrabalho da iFix 881D. Essa ferramenta aqui é uma excelente ferramenta. Essa é uma das ferramentas que você vai sair desde o básico até o avançado. Existem ferramentas melhores? Sem dúvida. Um exemplo é as estações da Kik, que se você for pesquisar, você vai ver que são estações que podem chegar até 5, 6 mil reais. É estação que está no nível altíssimo. Mas não precisa você comprar uma estação dessa se você não está nesse nível. Eu mesmo, até o momento, não comprei uma estação dessa, pois essa está sendo de grande serventia. Essa estação da iFix é uma excelente estação para você que está iniciando, pois ela vem com seu canhão de ar quente, que é excelente, desde a retirada de capacitores, resistores, bobina, conectores de carga, CIs, você vai poder utilizar e ela vai ser uma excelente ferramenta na área que você está atuando, se é na troca do conector de carga, se é no CI, ela vai se sair com excelência. Sem falar que é uma estação que possui uma regulagem excelente, de 100 graus até 450 graus. Então, se você não tem uma separadora, não se preocupe, a separadora é dispensável sim, por isso que ela não vai estar nesta lista, pois com a estação de ar quente dessa, você consegue tirar a ponteira dela e usar somente o canhão com vazão de ar no 5, que são a vazão que vem, a velocidade que esse ar está saindo, e usar para remover tela. Você coloca a vazão de ar numa velocidade não tão forte, coloca a temperatura numa temperatura de 100 graus e você vai conseguir fazer o papel que uma estação
que uma separadora faria. Então essa é uma excelente ferramenta. Ela também contém um ferro de solda. Esse ferro de solda, ele não é dos melhores não, mas é um ferro de solda que vai servir bastante na sua bancada. Vai tirar você do prego, vai dar para você trocar conector, trocar capacitor, trocar resistência e trocar diversas coisas. Então é uma estação completa, desde o canhão até o ferro de solda. Agora chega um aparelho em sua bancada. Você aperta o power, o aparelho não liga. Troca bateria, o aparelho não liga. Troca tela, o aparelho não liga. Coloca no carregador, o aparelho não liga. E agora, qual o problema desse aparelho? É aí que entra a fonte de alimentação, conhecida também como fonte de bancada. Precisamos uma fonte de alimentação na nossa bancada porque é essencial para os aparelhos que chegam desligados em nossa bancada, para nós saber se o aparelho não está ligando, é por curto, é por fuga de corrente, é por bateria ruim, por tela danificada. Qual é o problema? A fonte de bancada nos vai dar um rumo a se seguir. Por isso precisamos da fonte de bancada, pois certamente vai chegar diversos aparelhos em sua bancada que ele não liga. E sem uma fonte de bancada fica difícil fazer a análise e a resolução do problema. Essa fonte de bancada é uma fonte de bancada simples, uma fonte de bancada que vai atender somente os usos iniciantes, básico e pode chegar até o intermediário. Mas se você quer um nível avançado de análise, você vai precisar de uma fonte mais completa, uma fonte de 4 dígitos com uma amperagem maior. Exemplos, as fontes da Hikari, mas essa fonte ela é somente 3 dígitos. Isso quer dizer o que uma fonte ser 3 dígitos? É que ela só vai conseguir mostrar curtos ou fugas de corrente que seja numerado em 3 dígitos. A imagem está invertida para vocês, mas eu vou tentar simplificar. No primeiro, se o curto for muito alto, ela vai mostrar 1 ponto algum amperes, mas se o curto for baixo, ela vai mostrar 0.21 amperes, 0.10, 0.1, mas se for 0.00, aí não tem como saber. Então é necessário uma fonte com 4 dígitos, 5 dígitos, mas essa vai atender o suficiente os conceitos iniciais, os conceitos mais simples. É necessário uma fonte de alimentação e essa fonte ela vai te suprir muito bem, pois ela tem me suprido até hoje e eu já efetuo reparos avançados, mas com uma certa limitação, mas ela até agora tem me atendido. Então essa fonte é uma fonte barata, ela vai estar por volta de seus R$300, 350, não mais do que isso. Tem o link dela na bio, mas como eu falei anteriormente, é só mostrando o equipamento que você precisa, não a marca, não o modelo. Você pode pesquisar mais em conta para você. Então vamos a uma demonstração da fonte de bancada. Aqui nós vamos ter o controle da voltagem que nós vai estar inserindo no aparelho. Então aqui é a regulagem grossa, ou seja, ela muda a voltagem muito rápida, e aqui a fina, ela muda só o segundo dígito. Então nós vai regular nossa fonte em aproximadamente 4.1, 4.0 volts, que é a tensão de trabalho da maioria das placas. A corrente nós sempre colocamos em 2 amperes. Essa fonte ela trabalha no máximo 2 amperes. Essa é uma limitação dessa fonte, mas é uma amperagem que dá para nós trabalhar. Então chegou o aparelho para você desligado. Exemplo, esse aparelho aqui é um Galaxy da Samsung, é um aparelhozinho antigo, já está aberto aqui, mas eu peguei ele para simplificar a demonstração aqui, pois ele tem pinos que não é através de flex, ou seja, não é bateria embutida, fica mais fácil eu encaixar o jacarezinho da fonte e demonstrar para vocês. Chega esse aparelho na sua bancada desligado, e agora? Então vamos conectar na voltagem que ele trabalha, 3.8 volts.
Essa placa ela trabalha em 3.8, tem placa que vai trabalhar 4.1. Você vê a voltagem da sua placa, mas de 3.8 a 4.0 a maioria das placas vai funcionar, mesmo que esteja especificado que ela trabalha na tensão de 3.8. Se você botar 4 vai funcionar, só não pode elevar demais, pois se você botar uma tensão de 7 volts numa placa que é de 3.8, ela vai entrar em curto, mesmo que ela não esteja em curto. Ela vai queimar resistores, queimar CI, queimar capacitor e vai gerar um grande problema. Então sempre trabalhe na tensão da placa. Então vamos botar aqui 3.8, 3.9, de 3 a 4, 3.8 a 3.9, 4.0 é uma excelente tensão. Então vamos conectar a fonte de bancada no aparelho. Tô conectando aqui, dá um trabalhozinho, conectei. Como pode ver, tá tendo consumo sem pressionar o power de 85 mA, 0.85 mA. Isso indica que esse aparelho está em curto, então você já tem um caminho para se seguir. Então essa é a importância. Eu já sei que esse aparelho não liga por curto, então eu vou pelo multímetro agora analisar qual é o problema, qual é o capacitor, qual é esse componente que está gerando esse curto nessa placa. Então a fonte de bancada é indispensável. Então vamos para o próximo. E o próximo item da nossa bancada que é essencial é o multímetro digital ou multímetro analógico. Eu recomendo o multímetro digital, pois é mais fácil a leitura e interpretação do multímetro. Então eu sempre recomendo, não só para iniciante, mas qualquer técnico, um multímetro digital, mas vai a sua preferência, mas tem que ter um multímetro. Você descobriu que a placa está em curto com a fonte de bancada, mas e agora? Como descobrir qual componente dessa placa está em curto? Então você vai usar o multímetro. Esse que eu uso é um multímetro de excelente qualidade, é um multímetro que dá para trabalhar em serviços avançados, mas tem multímetro de até 40, 50 reais. Esse multímetro é um pouquinho mais carinho, tá passando o preço dele aí na tela, que eu não me lembro de cabeça. Mas esse multímetro é um multímetro avançado e foi o meu segundo multímetro que eu vim a ter. O primeiro foi aquele mais simplesinho, o amarelinho, mas esse daqui é um excelente multímetro e ele não é tão caro para começar, mesmo sendo um multímetro de uso avançado. Eu recomendo você comprar esse multímetro se puder, se não, comprar um mais baratinho. Qual é a função do multímetro? Vamos para a prática. Chegou o aparelho desligado, não liga, você botou na fonte de bancada e o aparelho mostra curto. Qual é o próximo passo a se seguir? Você vai pegar o seu multímetro na escala de continuidade. Se você quer uma aula explicando cada função do multímetro, já deixa aí nos comentários. Você vai colocar o multímetro na função de continuidade. É aquela famosa função que dá o bip quando você junta as ponteiras. Você junta as ponteiras e o multímetro bipa. Isso significa o quê? Que se nós medir um capacitor e ele bipar dos dois lados, os dois lados dele tá conectado com terra, ou seja, está em curto. Então aquele componente ou um componente no setor dele está com problema. Então vamos medir algum componente aqui. Já estou com a placa aqui, não está numa posição muito boa para vocês verem o componente. Vou estar melhorando isso nos próximos vídeos com uma câmera por microscópio, mas por enquanto vamos assim. Estou aqui com o multímetro, vou colocar a ponteira preta no aterramento do aparelho e vou colocar a ponteira vermelha nos dois lados do capacitor. Ele não pode bipar dos dois lados, somente de um. Então vou nesse, bipou, do outro lado não pode bipar, não bipou. Então eu já sei que esse capacitor está bom. Vamos para outro capacitor. Botei desse lado, bipou. Botei desse outro,
Não bipou. Então já sei que esse componente também tá bom. Então vamos para o próximo. Coloquei nesse outro, bipou. Coloquei do outro lado, não bipou. E assim vamos. Encontrei um capacitor em curto, pessoal. Pode ser o capacitor que está gerando esse problema do aparelho estar em curto e não ligar. Eu fui colocando de um lado e do outro e cheguei aqui nesse capacitor. Coloquei de um lado, bipou. Coloquei do outro, bipou. Então esse pode ser o problema. Por isso que é necessário o multímetro na bancada. Ferramenta de número 4, que é essencial em nossa bancada. É uma ferramenta que você precisa ter, pois ela vai lhe ajudar demais nos consertos. Você identificou o curto com a fonte de bancada, mediu os componentes com o multímetro, mas espera aí, tá faltando uma coisa. Você precisa enxergar melhor esses componentes. Você sabe que os componentes é muito pequenos, são componentes SMD. Você sabe que tem determinados capacitor que se você for colocar a ponteira do multímetro no olho lá no capacitor, você coloca em outro capacitor que está no lado, de ser tão pequeno que você está tentando medir. Por isso você precisa do microscópio. Só calma aí, você não precisa comprar esse microscópio de início não, pois esse é dispensável sim na sua fonte, na sua bancada de início, pois é um microscópio muito caro para início. É um microscópio que pode chegar até R$ 2.500. Tem alguns que não são trinocular, que são 1.800, R$ 2.000. Mas o microscópio que eu tô falando, que é indispensável você ter, foi o microscópio que eu comecei. Eu comecei com um microscópio USB digital. Foi o primeiro microscópio que eu tive, como vocês podem ver aí nessa imagem que está aí na tela agora. Eu comecei com ele. Você pode começar com ele também, e logo você terá um desse daqui, com câmera aparecendo na sua TV, para você ter a melhor análise possível. Então você precisa de um microscópio para poder ver os componentes e poder efetuar uma análise baseada na coloração dos componentes e do aspecto e muitas outras coisas. Então é essencial um microscópio. Eu não vou estar fazendo a demonstração dele, pois eu estou sem a câmera do trinocular, mas em breve essa câmera chegará e eu trarei um vídeo para vocês. Então vamos para o nosso quinto e último item dessa nossa lista. E o quinto e último item de nossa lista, eu já agradeço você por estar até agora. Já peço que, se não deixou o like, deixa o like aí. Mas eu já agradeço demais você estar até aqui. Isso indica uma coisa, que você está fazendo valer a pena. Você está fazendo valer a pena todo o esforço que você está tendo, pois você está se dedicando a aprender o conteúdo passado, buscando entregar o melhor para os seus clientes, buscando evoluir na profissão. Pode ter certeza que, se você continuar, você vai se tornar um grande técnico, uma grande técnica. Então vamos lá para o quinto e último item dessa nossa lista. E o último é o ferro de solda. Mas espera aí, você não já apresentou a estação de ar quente que vinha com ferro de solda? Pessoal, esses ferros de solda que vem nessas estações são muito ruins. A palavra é essa, muito ruim. Eles vão parar facilmente. A estação de solda é excelente. O canhão de ar quente é excelente, mas o ferro de solda é muito ruim. Então, de início, eu não recomendo vocês comprar uma estação de solda da melhor que tem, pois o dinheiro é escasso. Eu uso uma estação de ar quente, não sei se vai dar para vocês verem, mas deixa eu afastar aqui. Eu uso uma estação de ar quente das melhores que tem. É uma estação de ar quente da Sugon, a melhor marca que tem de estação de ar quente. Ela esquenta o ferro de solda em apenas 1 minuto, 1 minuto e meio. Às vezes, não falei muito, 1 minuto e meio nada. É 10 segundos a estação esquenta o ferro e a ponta é finíssima.
mas esse é um ferro para trabalhos avançados, coisa que você não vai precisar no início. Então o ferro desse aqui vai fazer você tirar capacitores, trocar conector de carga, trocar bobinas e muitas outras coisas. Esse ferro que eu indico é o ferro da Hikari SC40. É um ferro excelente, você vai durar usando ele uns 4 meses, talvez até 5 meses, depois tem que trocar novamente. Mas é um ferro que ele é baratinho, ele custa por volta de 60, 70, 80 reais. Então vale muito a pena ir comprando esses ferros da Hikari SC40, é o que eu recomendo de início. Então pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e que tomem essas dicas como algo precioso para vocês levar para a bancada de vocês. Pois se vocês tiverem essas ferramentas iniciais, tenho certeza que essas ferramentas farão vocês progredir na carreira, progredir na bancada e trazer um excelente resultado para a sua assistência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo e valeu!